Olá, espero que você esteja bem. Fico muito feliz de vê-lo aqui nessa segunda aula do nosso curso Como Passar em Concursos Públicos, Dominando o Caminho da Aprovação. E a minha felicidade em saber que você chegou até a segunda aula, porque provavelmente você confiou um pouquinho ali na minha trajetória, na minha experiência e naquilo que eu possa contribuir com o seu aprendizado. Então, eu fico muito feliz por você estar até aqui. Essa segunda aula a gente vai tratar das técnicas de aprendizado. E sem mais delongas, como diriam os mais antigos, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide e explicando para você ali que eu fiz questão de compartilhar as nossas redes sociais aqui específicas, mais uma vez. Isso tem uma grande importância, porque no meu Instagram pessoal, claudiomatos.cultive, no Instagram cultive.concursos e no canal do YouTube Cultive Concursos, você vai ter acesso a conteúdo específico para você. Nos canais gerais da Cultive, lá no Cultive do YouTube, no Cultive Edu do Instagram, o conteúdo fica muito misturado, fica conteúdo para concurso, para Enem, para idiomas, inglês, francês, japonês, coreano, Libras, outros cursos que a gente tem na Cultive, fica tudo misturado. Então, nesses canais aqui, você consegue visualizar o conteúdo específico para concurso, consegue visualizar esse conteúdo de técnicas de estudo, as lives referentes ao tema vão ser lá no YouTube do Cultive Concursos. O meu Instagram e o Instagram da Cultive vão trazer muitos materiais, entrevistas, informações de concurso. Então, nos siga nessas redes que vai ficar muito melhor a nossa comunicação. Quem usa as redes da Cultive geral ali recebe muita coisa enviesada, digamos assim, né? Tá estudando por uma coisa, recebe uma coisa que não tem nada a ver e acaba até perdendo o interesse. Foi uma evolução na comunicação da Cultive que a gente teve agora em separar os nossos públicos. Então fica o meu convite e espero ver vocês aí seguindo a gente nesses canais que vão ter conteúdos muito úteis para você. Como eu já falei, sem mais delongas, vamos então lá para o nosso primeiro slide de conteúdo em si desta aula. Sobre as técnicas de aprendizado, primeiro de tudo eu quero falar que eu coloquei essa aula aqui no começo do curso já, por um motivo muito especial. Em alguns materiais, livros, cursos, postagens de dicas aí, vocês vão reparar que as técnicas às vezes chegam muito depois de um tempo ali de certa enrolação, e aqui o objetivo é apenas que você consiga passar no seu concurso público estudando o mínimo possível para ter o máximo de resultado, né? Por isso que a gente quer que as técnicas tenham esse destaque todo. Normalmente tem algumas obras, alguns cursos que trazem muita teoria antes. Eu até quero mesclar a teoria com vocês mais a fundo, mas para isso, quem tiver interesse, eu tenho lá meu livro, que é o Anônimo ao Curso, lá traz uma abordagem mais teórica, mesmo também sendo um livro muito prático, que traz mais informações acerca de exemplos e tal. Mas tem lá o meu livro, está lá aí no dashboard aí de estudo da Cultive, tem lá a parte apostilas. O livro está misturado lá com as apostilas da editora Provare, ali para quem é apoiador da Cultive nessa parte de concursos. Mas, a princípio, eu quero dizer que eu trouxe para vocês aqui já no início, por quê? Porque eu acho que ter uma familiaridade com as técnicas desde o início ajuda você a tomar as decisões no seu plano de estudos, que é o nosso centro mesmo, né? O nosso tema central deste curso, que é você poder elaborar o teu plano de estudos, visando os seus objetivos, e no momento que sai o edital específico do seu concurso, você aprimorar aquele plano de estudos para aquele momento pós-edital pré-prova, ou seja, entre a publicação digital até a prova. Muitas obras, muitos cursos primeiro falam do plano de estudos, traz uma teoria e tal, depois explicam as técnicas. Eu já acho que é mais útil para vocês que precisam ir direto ao assunto. Primeiro, saber como são as técnicas para depois ir lá e já aplicar no seu plano de estudos na hora que estiver estudando aqui as técnicas e o plano em si. Por quê? Porque vai ganhar tempo, né? Então, o que eu posso dizer para vocês nessa parte introdutória da aula, além disso? Essas técnicas que você vai ver aqui, você já conhece, se não todas, a maioria. São coisas naturais, coisas que a gente pratica, técnicas que a gente pratica durante toda a nossa vida, desde da mais tenra idade lá no colégio, na primeira série lá do ensino fundamental até o ensino médio.
São várias formas de dividir o tempo de estudo, de acompanhar as aulas que a gente já praticou durante a vida. E nesse momento é interessante quando a gente vem e sabe que essas técnicas, elas são técnicas cientificamente pensadas e a gente entende que aquilo que a gente já faz já está de certa forma dentro dessas técnicas que eu vou mostrar aqui, porque dá segurança. Eu lembro que quando eu estava estudando, a minha maior alegria nesse tema era começar a estudar uma técnica e falar assim, mas isso aqui eu já faço. Então eu estava seguro que eu estava no caminho certo. E a partir daí eu ganhava uma motivação para ir um pouco mais a fundo na técnica, entender ela um pouquinho melhor e ganhar um pouco mais com ela. Então é muito importante a gente saber identificar as técnicas e saber que a gente está muito perto de aplicá-las. Então se a gente vê elas organizadinhas na nossa cabeça, no nosso dia a dia ali, já conseguiu resultado muito rápido. Então você pode ter certeza que você está muito apto para começar desde já a aprofundar no estudo das técnicas. Repetindo, são coisas que você fez durante a vida toda, que agora você vai ver que são perfeitamente aplicáveis nesse momento dos concursos públicos. Então a gente vai começar ali, eu trouxe as principais técnicas, não são técnicas para você usar, escolher uma para usar, são técnicas que provavelmente você vai usar todas, uma em cada momento. Uma técnica serve para organizar, a outra serve para estudar em si. Então você vai fazendo um mix dessas técnicas e você chega no seu método. O seu método. O método que você desenvolveu para o seu dia a dia, que serve somente para você. Por isso que eu falei na primeira aula, que eu acho interessante quem tiver um tempinho dar uma olhada lá na nossa última aula sobre filosofia, para entender um pouco o que está por trás do aprendizado, para você entender o fundamento disso tudo, daí fica mais fácil. Você não precisa fazer as coisas de acordo com a técnica do A, do B, do C. Você entende aquela técnica, adapta ela para você e cria o seu próprio método. Ok? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre ciclo de estudos, técnica Pomodoro, estudo ativo, método Feynman, mapas mentais, resoluções de questões, spaced repetition, flashcards e estudo em grupo. Esses são os nomes oficiais, digamos assim, das técnicas. Eu não gosto de trazer nada em outra língua, eu gosto de aportuguesar tudo normalmente para facilitar o aprendizado, mas essas duas ali que apareceram em inglês é porque é o nome oficial delas, mas na verdade elas são completamente traduzíveis e vocês vão ver isso aqui daqui a pouquíssimos minutos. Então vamos lá. A primeira técnica que eu estou trazendo aqui é o ciclo de estudos. Apesar do nome ser ciclo, né, e da impressão que é uma técnica que vai trazer como que você coloca no tempo ordenadamente, não tem nada a ver. O ciclo de estudos ele está perfeitamente desenhado naquela figurinha que eu coloquei ali. O ciclo de estudos nada mais é do que dividir, fazer uma agenda, dividir em blocos as suas matérias. É o que a gente fez no colégio, a vida inteira. Isso aqui quer dizer que não é para você pegar, por exemplo, vou estudar português para concurso. No meu edital, temos 20 temas. Aí você vai lá e começa a estudar os 20 temas. Terminou, agora eu vou estudar matemática. 20 temas de matemática. Terminou, agora eu vou estudar informática. 20 temas. Não. Essa técnica nada mais é do que você separar em períodos em que você estuda em blocos as matérias, né? Então, isso faz com que aumente a tua capacidade de retenção. É melhor você estudar pequenos períodos de cada matéria do que estudar toda a matéria de uma vez só. Nada mais é do que isso. Isso evita a fadiga, isso aumenta o seu tempo, né? Porque evitando a fadiga, por óbvio, você aumenta o tempo de rendimento útil. E a gente sempre fez isso. Grave aquilo que eu falei antes. Você sempre fez isso. Você está acostumado a fazer assim. Agora você sabe o quê? Que aquilo que você sempre fez é o melhor. Se às vezes você tiver uma dúvida, será que eu termino o português para depois começar outra matéria? Não. Separe em blocos. Isso aqui, essa é uma técnica que você tem que pensar por primeiro, assim, né? Antes de tudo, eu vou separar o tempo que eu tenho lá, vocês vão estudar isso no plano de estudos, o tempo que eu tenho disponível para estudar, antes de tudo eu vou separar ele em blocos. Eu vou pegar lá meu tempo disponível, seja lá, sei lá, 5 horas por dia, vou separar isso em blocos de X minutos e vou preenchê-lo com matérias. Emendando, indo para a nossa segunda técnica, que é a técnica Pomodoro, é exatamente uma sequência da técnica dos ciclos de estudos. O que você faz depois de dividir a sua agenda em vários espaços? Talvez até a Pomodoro, talvez seja interessante você pensar a Pomodoro até antes do ciclo de estudos. Mas, vendo aqui de uma maneira mais abrangente, você pode entender o que eu estou falando. O que significa isso?
é você separar aqueles blocos, e aí dentro do bloco você vai estudar como? Aí entra a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro ela foi desenvolvida por um italiano chamado Francesco Cirillo, e o nome, né, porque Pomodoro é tomate em italiano, é porque ele utilizava um cronômetro em forma de tomate na sua época. O que consiste a técnica? Você separa aqueles teus blocos em meia hora, na verdade. Você coloca meia hora para cada matéria. Você estuda 25 minutos da matéria, descansa os outros 5. Daí no próximo bloco, estuda 25 de novo de outra matéria, descansa 5. Estuda 25 de outra matéria, descansa 5. E por aí vai. Aí a cada 4 blocos, 5 blocos, depende de cada um. O Francesco ele fazia a cada 4 blocos, mas você pode adaptar. Aí você descansa um pouquinho mais, 20 a 30. Então estuda 25, descansa 5, 25, 5, 25, 5, 25, 5. Ops, no quarto você descansa 20 a 30. Ou se você for uma pessoa que tem uma capacidade de concentração por um tempo um pouco maior, faz 6 blocos até esse que descansa mais. Você pode fazer o bloco de 30 minutos descansando 5? Pode também. Então, assim, o Pomodoro é uma coisa que funciona, mas ele é um norte para você. Por isso que eu falo, é legal a gente entender o que está por trás disso para poder fazer o nosso próprio método. Ok? Então, o que nós já temos até agora? Monta uma tabela com vários horários, lá, várias disciplinas, e dentro de cada desses blocos de estudo, usa o Pomodoro. Ok? O que eu queria dar aqui de dica? É claro que na hora de estudar, e a gente vai falar disso depois, você deve ficar em completo silêncio, se afastar principalmente de quem? Vou até mostrar aqui para vocês. Dele, né? Do famoso celular. Óbvio que hoje o que mais atrapalha nossa vida de estudos é o celular. Mas eu sei, por outro lado, que tem gente que não consegue se concentrar se não tiver a certeza que não tem uma mensagem, que não tem alguém te procurando. Às vezes até por necessidade, às vezes já tem filho, o filho está no colégio e tem que olhar, fica preocupado em saber se, sei lá, o colégio mandou uma mensagem que o filho não está passando bem, ou tem algum parente doente, alguma coisa assim. Ou às vezes é só a curiosidade mesmo de ver a rede social. Então faz assim, ó. Nesses 5 minutos do Pomodoro, vamos dizer que você optou por estudar 25. Estudou 25. Nos 5 você pode usar o celular. Dá uma olhadinha. Não vá se perder, é óbvio. Né? Tem que ter disciplina para isso. O ideal é que não use. Mas se for muito difícil para você, é melhor que você olhe nesses 5 minutos do que fique se remoendo ali. Né? Então, coloca isso na cabeça. No começo você vai assim, eu vou estudar 25 minutos ali, colocar um cronômetro, não o cronômetro do celular, para você não ficar tentado a mexer no celular. Vou colocar um outro cronômetro ali e tal. Olhei, deu o tempo, disparou o alarme, coloco o alarme, até melhor. Pronto, encerrou minha primeira parte de estudos aqui. Agora eu sei que como prêmio eu vou poder olhar o celular por 5 minutos. Vai até te motivar. Depois você vai acostumar. Vai deixando o celular de lado e vai acostumar. Passando para a próxima etapa ali, é o estudo ativo, que na verdade é um complemento. São técnicas para serem usadas em momentos diferentes, né? Mas por enquanto uma técnica não exclui a outra. Você começa um ciclo de estudos montando lá a sua grade horária. Dentro da grade horária você estuda, você usa a técnica Pomodoro para dividir seu tempo. E durante o estudo você faz um estudo ativo. Estudo ativo, isso é o básico, a gente sempre fez isso. É não simplesmente ler o material, é se envolver com o material. Né? Você olhar o teu material, estudar, grifar, repensar sobre ele, desenvolver mapas mentais, desenvolver flashcards, interagir com o seu material, falar em voz alta, fingir que você está conversando com outra pessoa sobre aquela matéria. Então, é ter um estudo que não é passivo. É o nome de estudo, é um estudo ativo. Você não fica ali só lendo e torcendo para a tua memória reter aquilo. Você estuda, anotando, grifando, desenhando, criando conexões, fazendo técnicas de mnemônicas e etc, etc. Que a gente vai falar um pouquinho disso para frente também. Passando um pouco mais, a gente tem aqui os mapas mentais, são autoexplicativos. Todo mundo que está nessa fase de estudos já conhece o mapa mental. Então é isso. Seguindo a linha, né? Desenhou lá os blocos. Dentro do bloco usou o Pomodoro. Vai fazer técnica de estudo ativo. E uma das coisas que você vai fazer específica no estudo ativo, dependendo da matéria, é o mapa mental. Serve para todo mundo?
para quase todo mundo. Você não tem muito essa aptidão, acha melhor fazer de outra forma? Não tem problema. Você vai chegar aqui no final desse curso sabendo como se virar ali nas técnicas, você vai poder substituir por outra coisa. Mas é importante você saber que funciona muito o mapa mental. Funciona muito. Então, se você gosta ali, principalmente se você gosta de desenhar, não precisa ser o Michelangelo. Se você gosta de, às vezes, ficar... Eu sou péssimo desenhando, mas eu gosto de, quando eu estou estudando, fazer uma bolinha, uma flechinha, tal. Essa flechinha leva para uma estrelinha. Do lado da estrelinha põe uma palavra. Aí você vai criando um raciocínio ali completo em volta desse mapa. Então, o mapa é uma técnica já para ser utilizada na anotação em si, que é muito útil, principalmente depois, para você fazer revisões, dar uma olhada nos seus mapas, tal. Então, é uma técnica muitíssimo utilizada e que dá muito certo. Passando aqui um pouco para frente, tem os flashcards. É uma outra técnica, né? Nada mais é do que um cartão de memória. É muito utilizado também, e ele tem a mesma utilidade dos mapas mentais. Ele serve para o mesmo momento. Você pega os pontos importantes, ao invés de você colocar isso em forma de mapa mental, você faz flashcards. Serve até um pouco mais para conceitos. Os mapas mentais talvez eles sejam um pouco melhores para você usar quando for estudar, às vezes, um capítulo de alguma coisa que faça conexões, ou uma legislação, onde você coloque ali a lei, daí em volta você dá um jeito de colocar ali os parágrafos da lei, e aí vai da sua criatividade, ou um assunto inteiro, onde ele vai se desenvolvendo em etapas. O flashcard mais para conceitos, Não que o conceito não dê para estudar lá também, nos mapas mentais, mas os flashcards seriam bons para isso, né? Onde você faz as perguntas de um lado e coloca a resposta do outro lado. E aí você vai utilizar na hora da revisão, ok? Partindo ali para frente, tem o método Feynman, que esse nome é em homenagem ao físico Feynman, que foi quem desenvolveu o método, mas ele nada mais é do que você fingir que está explicando para outra pessoa. Isso é excelente. Em geral, não existe nada melhor para você entender uma coisa, ou principalmente para você reter na sua memória, do que você explicar para outra pessoa. Eu mesmo tenho o hábito aí de fazer algumas leituras assim um pouco mais pesadas na fase atual aí da minha vida, livros um pouco mais robustos, e eu aprendi já no começo dessa fase aí de estudos que eu tô depois que eu faço a leitura, eu explicar para alguém. Então, como nem sempre a gente tem para quem explicar, eu tô gravando, eu tô querendo criar aí uns grupos de estudo, uns grupos de leitura, e aí a ideia é que eu passe esses vídeos e os outros que estiverem participando do grupo passem os vídeos deles para o resto do grupo, para ver a resenha que a gente faz sobre o livro ali. Porque essa é uma forma de guardar o conteúdo do livro. E no momento do concurso público, então nem se fala, né? Excelente. Você vai lá, faz o teu resumo, né? Eu vou fazer todo o percurso de novo. Você começa lá desenhando o teu ciclo de estudos, né? Tua agenda, daí você estuda no método Pomodoro, vai fazendo as suas anotações, só que essas anotações você pode fazer tanto em flashcards como em mapa mental, como já em forma de um roteiro, pode ser, e aí você grava um vídeo ou fala. Gravar um vídeo é uma forma legal. Vou falar lá na frente para vocês por quê. Se você gravar um vídeo e você começar a fazer isso bem, você pode ganhar dinheiro com isso. Você pode muita gente faz. Muita gente vende resumo, muita gente vende anotação de aula e muita gente vende vídeo daquilo que ela gravou enquanto ela estava estudando. Isso serve para sua vida, não só no momento de concurso para ganhar uma renda extra, que eu vou explicar num capítulo específico, estou com um livro na cabeça, né, recém escrevi, mas numa aula específica, mas você já pode pensar nisso agora. O método Feynman você pode desenvolver e ainda ganhar dinheiro com isso lá na frente. Uma renda extra aí nesse momento. Então o método Feynman nada mais é que isso, você fazer um vídeo, mas você pode só fingir também. Você pode estar ali estudando, fez as anotações na tua cabeça, olha para a parede, começa a conversar com a parede, enxerga alguém lá na parede, começa a conversar, terminou, vamos em frente, ok? Ficou bem explicado aqui. Passando, tem as resoluções de questões, que é o mais óbvio, né? Mas, assim, aqui é um ponto muito importante. Na minha época de aprovação, quando eu comecei a me dar melhor e passar num concurso atrás do outro,
eu chegava no momento final, eu já estava no momento avançado de estudos, e no momento final eu só fazia questões. Pegava a prova, as provas anteriores, pegava a banca, quando encerrava as questões das provas anteriores daquele mesmo concurso, eu ia para outros concursos da mesma banca, usava até um aplicativo lá na época, e eu fazia. E aí você via ali que, às vezes, pegar uma matéria ali, ficar meia hora, 40 minutos fazendo questões, você vai ver que tem 3 ou 4 questões que se repetem 2, 3 vezes, e aí você chega no dia da prova, você vê que tem, usando sempre a mesma banca, né, que tem questões que não são idênticas, porque as bancas são proibidas, em regra, de colocar questões repetidas, mas são assim, mudam a ordem da frase, mudam a vírgula, assim, mas assim, o tema é exatamente o mesmo. A criatividade humana é limitada, não vai ter questões infinitas para os concursos públicos. Então, se você fizer muita questão, quando você já estiver bem de conceito e tal, você vai ver que você vai crescer demais. Até porque quando a gente erra, a gente nunca esquece. Então, se você fizer uma questão, você errou, vai descobrir qual é a resposta certa, entender o porquê, né? Não é só marcar X também e ver se acertou ou errou. Faz a questão, acertou, não foi chute, acertou e sabe mesmo, ou errou, ou até melhor dizendo, acertou e foi chute ou errou, vai atrás para saber o porquê daquilo. Isso daí é sensacional, principalmente no período de revisão. E quanto mais você tiver avançado nos estudos, mais você consegue fazer somente isso nos dias que antecedem a prova. Passando um pouquinho para frente, já que a gente está falando de revisão, isso aqui é uma coisa sensacional para revisão, essa técnica chamada Spaced Repetition, que nada mais é do que você fazer, quando você tiver todo o teu conteúdo estudado e começar a revisar, principalmente nessas épocas pré-prova, mas você sempre vai revisar durante o teu plano de estudos, você vai ver que você vai colocar um tempo lá, sei lá, estudou durante a semana e o final de semana é para revisão. Ou, dependendo de como você imaginar, estudou num dia, no outro dia você revisa aquele conteúdo. Mas o que interessa aqui é saber que essa técnica aí dá certo é que você faça cada vez revisões mais espaçadas. Então vamos lá. Estudou um tema hoje, amanhã você revisa. Depois de 2 dias você revisa de novo. Depois de 3 de novo. Daqui a pouco você vai revisar ele uma vez por mês. Quando você chegar nisso, você já vai estar... Cada vez que você revisa, você ganha mais, sua curva de conhecimento sobe demais e você precisa de um tempo maior para rever aquilo ali. Então, isso é excelente. Isso aqui é o que faz você ter o famoso conhecimento para sempre. Essa técnica tem que ser muito utilizada no teu plano de estudos na época de revisão. Passando um pouco para frente, e aqui eu estou trazendo a última técnica, até já quero aproveitar o momento, a gente está com 23 minutos de aula. Eu vou tentar nunca me avançar muito nesse tempo. Às vezes eu estou meio prolixo ainda, começando nesse tema aqui, nesse curso. Então, às vezes eu estou muito empolgado com tudo que eu pesquisei para esse curso e fico querendo passar cada detalhezinho, mas aos poucos eu vou me acostumar a ser um pouco mais rápido na forma de passar o conteúdo, para que a gente não tenha aulas muito longas. Então, já me desculpando com a aula anterior, que foi muito longa, mas aquela foi pensada. A aula introdutória foi pensada, tinha muita coisa para passar. Eu queria que você acreditasse em mim, eu queria que você entendesse que a Cultivo tem muito material, etc, etc, etc. E aí ficou um pouquinho mais longo, mas eu vou tentar que as aulas sejam um pouco mais concisas, que vocês têm aquela pressa que eu conheço muito bem. Uma pressa que não é inimiga da perfeição, nesse caso aqui a pressa é amiga da aprovação, né? É uma pressa boa, aquela vontade de aprender a técnica e sair logo estudando. Mas, vamos lá, então, eu deixei aqui por último o estudo em grupo, e o estudo em grupo não é necessariamente você sair de casa, se encontrar na biblioteca pública da sua cidade, e já fiz isso aqui na Biblioteca Pública de Curitiba, que é muito legal, gigantesca, aqui, Biblioteca Pública do Paraná, já fizemos grupos de estudos lá, nessa época de concursos, mas não é disso que eu estou falando aqui. Pode ser também, mas eu sei que isso é difícil de ser realizado hoje. Aqui você pode criar grupos até de WhatsApp, alguma outra rede social, para pelo menos você conseguir criar algum método ali que dê certo, de às vezes um manda um áudio ali e os outros comentam. Coisinhas desse tipo ajudam muito, principalmente porque você tem um feedback de outras pessoas. É muito difícil estudar sozinho. O que eu recomendo muito são comunidades. Na minha época de estudos, eu entrava num fórum de discussões, era sensacional. Sensacional. A gente ficava lá naquele fórum,
o pessoal se organizou, separava o fórum por concursos, por temas, e aí serve muito para depois da prova também, que o pessoal vai lá, posta suas notas, faz ranking, daí sempre tem um cara que é entendido de estatística, de probabilidades, e o cara te diz mais ou menos que lugar você vai ficar no concurso só com a posição que você ficou no ranking ali da comunidade. Então é bem legal participar de comunidades, participe da comunidade Cultive Concursos também, cultiveconcursos.com, a comunidade da Cultive para concursos, e lá vai acontecer muita coisa, e as outras comunidades ou os outros grupos que você possa participar, sempre você tem que ver isso com bons olhos, tá? Porque é muito importante o feedback. Nesses virtuais, principalmente, mesmo que você não queira muito, e é bom que você não se envolva demais também, mas é bom estar ali, vendo o que o pessoal discute. Sempre tem uma coisa de um edital que você acaba não se dando conta, uma data que mudou, alguma coisa assim. Então é bom ficar atento, ficar ali no meio do pessoal. Sempre vai ter um pessoal, e isso é fato também, que ele é mais especialista no concurso do que em passar no concurso. Ou seja, tem gente que tá lá 10 anos fazendo o mesmo concurso e não passa, e não sei porquê, cada um com seu motivo, mas ele sabe tudo do concurso. Então você chegar, e essas pessoas normalmente participam muito dessas comunidades. Então você chegar ali, participar, ver o que eles estão falando, nem que seja só como leitor, é muito importante. Essas técnicas todas que eu passei vão ser importantíssimas, vão ser muito úteis para montar o plano de estudos. Então, na próxima aula a gente vai falar da montagem do plano de estudos em si. Nos vemos lá, mas não sem antes eu deixar outra frase aqui. Vou sempre deixar uma frase no final. E vem de novo aqui São Tomás de Aquino. Por quê? É um dos maiores filósofos do nosso tempo, e é uma pessoa que uma pessoa, né, um pensador, um super pensador, um santo, que nós, quando vamos estudar, a gente fica assim maravilhado com o tanto de informação para os estudantes, para os professores que ele produziu durante toda a vida dele. E aqui é uma frase simples, óbvia também, mas que é legal a gente saber que uma pessoa tão evoluída em relação aos estudos falava coisas simples. Porque é bom a gente saber que as coisas simples que a gente pensa têm um fundamento. Então, né, ele falava: preste atenção não em quem diz, mas no que de bom se diga e guarde na memória. Ou seja, para nós aqui no momento do concurso, no momento de estudos para o concurso, preste mais atenção no que é dito do que no quem diz. Ou seja, preste mais atenção até em você mesmo do que muitas vezes num professor que traz algumas coisas que não são úteis. Então, se você, falando aqui de técnica de estudos, cria suas técnicas, você vê o que funciona para você, você viu, isto funciona para mim. Guarde aquilo e utilize. Muito mais do que, mas esse cara que falou que eu devia fazer diferente, ou deu uma dica diferente, o cara é muito top, o cara já passou em 50 mil concursos, ou deu aula em 50 mil cursinhos. Não interessa quem diga, interessa o que se diz. E às vezes uma coisa que o cara pode ser ótimo, mas falou uma coisa que serve geral, mas não serve para você. Então, preste atenção no que está sendo dito, analise, reflita. Se isso servir para você, guarde na sua memória. A memória é quase infinita, mas é bom a gente organizar a nossa e deixar a nossa funcionando ali a todo vapor, só para aquilo que nos interessa realmente. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos e um grande abraço.